ela já se encontra postada, essa unidade 10, no Moodle, tanto a nota de aula, quanto os slides, quanto a atividade. Conforme a Paloma pediu na aula passada, eu disponibilizei a atividade pelo Moodle, fiz um fórum e aí vocês podem responder a atividade por lá. Ou então vocês podem continuar da mesma forma, fazendo a atividade e me enviando a atividade por e-mail. Gente, eu não sei se vocês notaram aí, mas a Camila acabou de entrar. A Camila, ela é tutora da Fator, então ela entra nas aulas online para ver como é que estão as nossas aulas online, quem está participando, quem não está participando, se a aula que a gente está dando aqui é a aula que condiz com o nosso plano de ensino, se essa aula ela está cumprindo os nossos requisitos junto à instituição e ao MEC, e também relacionado ao conteúdo que a gente está disponibilizando no Moodle, ou se é o mesmo que a gente está pactuando aqui com vocês nessa aula de hoje. Só lembrando que hoje a nossa unidade, ela é a nossa última unidade de comunicação e linguagem. Ela trata das estratégias de comunicação dentro da democracia digital e é muito importante para você entender o que é comunicação pública, o que é comunicação privada e o que mistura as duas coisas dentro da ótica do direito. Aqui na disciplina de comunicação e linguagem, a gente sempre entende de maneira muito ampla a forma como a gente deve se posicionar, como a gente deve argumentar, como a gente deve traçar os nossos fundamentos de pesquisa para poder passar o nosso posicionamento frente àquilo que nós estamos escrevendo. Então, essa disciplina é muito importante porque é através dela que você vai crescer enquanto aluno, tanto a sua parte de oralidade quanto a sua parte de escrita, que você vai crescer para as outras disciplinas. Através dela, eu garanto que quando você começou a sua primeira atividade de comunicação e linguagem, garanto que você tinha dificuldades que hoje você já não encontra mais. E eu garanto que você mesmo já percebe que a partir do momento que você desenvolveu todas essas 10 atividades ao longo do semestre, você se percebe como uma pessoa que já escreve muito melhor do que aquela pessoa que iniciou no curso de Direito. Então, essa disciplina ela é muito importante porque dela você vai poder traçar, né, uma linha de aprendizado com todas as outras disciplinas que você vai ver no curso de Direito. Para todas você vai precisar de estratégia, de requisitos argumentativos, de fundamentação jurídica, de posicionamento crítico, tá? Então, isso é muito importante. Dentro das estratégias de comunicação digital, dentro das nossas estratégias de comunicação digital, que a gente traz para o meio ambiente virtual, a primeira forma, certo, de verificar esse modus operandi da nossa estratégia de comunicação digital é a comunicação de interesse público, ou seja, a comunicação que o Estado faz para com todos os cidadãos a título de informar como é que está sendo a função governamental de maneira transparente. Isso a gente vem notando desde o processo de redemocratização brasileira, que começou em 1984 e que só depois foi estamentado com a nossa Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição Brasileira Federal de 1988. Um detalhe interessante, tá? Dentro dessa estratégia de comunicação da democracia digital, a gente tem 3 tipos de comunicação institucional de interesse público. O primeiro deles é a comunicação federal, o segundo deles é a comunicação estadual e o terceiro é a comunicação municipal. Vamos dar um exemplo que está muito fresco na nossa memória e que a gente pode até trazer mais para dentro do nosso cotidiano jurídico de uma maneira mais simples, porque está bem reavivado no nosso subconsciente. Na semana passada, a gente viu que os sindicatos dos cabeleireiros e dos barbeiros conseguiu entrar com uma liminar para poder funcionar antes desse período de transição e realocação das atividades comerciais, tá? E aí, o que aconteceu? Na calada da noite, o ministro do STF, o Fux, foi e barrou a liminar, dizendo que precisava esperar pelo plano de retomada do governo do Estado. Lembrando que a soberania de comunicação de interesse público federal, ela tem que partir da União para a soberania internacional. Ou seja, o presidente,
ele se comunica não apenas para toda a nação, mas ele se comunica para com a sua soberania internacional, ou seja, ele se comunica com outros países, para isso que existe o direito internacional. No caso da comunicação estadual, a gente sabe, de acordo com o nosso artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição, esse artigo 22, ele trata das competências federais, estaduais e municipais. A gente sabe que existe uma competência que é privativa, tá? Que ela pode ser privativa da União, privativa dos estados ou privativa dos municípios. Então, existe uma competência que é privativa, dizendo o seguinte, trocando em miúdos e numa linguagem bem popular. Quem manda aqui no estado do Ceará é o governador. Então, é ele que vai traçar esse plano de retomada, tá? Porque isso parte de uma competência privativa do estado, certo? Então, o mais interessante, minha gente, é que essa comunicação de interesse público, ela pode ter 3 viés. Pode ter um viés federal, ela pode ter um viés estadual e pode ter um viés municipal. Lembrando que, se o prefeito de Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio, ou o prefeito de Horizonte, ou o prefeito de Pacajus, ou o prefeito de Chorozinho, caso ele não pactuasse com as medidas que estavam sendo implantadas pelo governo do estado no combate ao coronavírus, ele poderia, por competência privativa, tá, aderir a um decreto municipal que pactuasse a maneira como ele vai enfrentar a crise do coronavírus. O mais interessante é que, não sei se vocês observaram, mas cidades como Crato, como Barbalha, como a região ali de onde o seu Expedito Celeiro, que fabrica sandálias, mora, hoje ele estava numa live no Instagram e falando a respeito de que o município dele vai continuar em lockdown até o dia 13 de junho. E nós iremos sair do lockdown a partir do dia 1º de junho. Nós vamos continuar com o decreto de isolamento, ou seja, o decreto em que nós vamos continuar propagando essas ondas de cuidado com a nossa saúde, utilizando máscara, álcool em gel, mantendo o isolamento mínimo de 1,5 metro, o distanciamento mínimo, mas nós não permaneceremos mais em lockdown, que é o quê? Não poder sair e, se sair, dar uma justificativa plausível para essa saída. Então, um município como o município do Crato, um município como o município de Juazeiro, um município como o município de Barbalha, ele pode sim ter um decreto municipal dizendo a forma como ele vai tratar a questão pandêmica sob a órbita municipal em razão dessa competência privativa que está disposta na nossa Constituição no artigo 22, inciso 1. Entendido até aqui? Bora falar, viu, meu povo? Entendido? Sim? Então, vamos lá. A partir do processo de redemocratização brasileiro, a gente tem a entrada das assessorias governamentais, que são as pessoas que lidam com comunicação social, marketing, jornalismo, que elas fazem um pacto com os entes governamentais, sejam eles da União, do Estado ou dos municípios, e a partir desse pacto é que surge a comunicação de interesse público. Essa comunicação, ela tem que ter uma qualidade efetiva, ou seja, ela tem que ser adequada para os cidadãos. As pessoas precisam entender a forma de se comunicar, por exemplo, do governo do estado. E essa comunicação, ela não pode ser vazia de princípios. E aí eu pergunto para vocês, que princípios são esses? Quem pode me dizer? Quando a gente fala que a comunicação governamental, a comunicação municipal e a comunicação federal, ela não pode ser vazia de princípios. As leis e também os nossos princípios constitucionais. A nossa Constituição, ela funciona para a gente como se fosse uma norma hipotética fundamental. A partir dela, derivam-se todas as outras normas. Se algo fere a Constituição, o Supremo Tribunal Federal, ele tem que dar resposta a isso e garantir a supremacia da nossa Constituição, tá?
Um detalhe interessante, gente, que é muito bacana. A gente tem inúmeros instrumentos de comunicação governamental, tá? Esses instrumentos de comunicação governamental, hoje, eles estão muito aparentes sobre o formato de startups. Vocês viram que o governo do estado do Ceará criou um aplicativo? Nesse aplicativo, você pode ver quais são as áreas que estão mais infectadas com o coronavírus, ver quais são os transportes públicos que estão com frota reduzida, ver quais são as partes de Fortaleza em que está acontecendo o maior número de concentração de pessoas para você evitar andar por lá. Isso é uma forma de comunicação governamental através de uma tecnologia que é a tecnologia das startups, ou seja, trazer uma habitualidade para o cotidiano dos cidadãos através do ambiente virtual. Então, o governo do estado, ele está procurando se atualizar no tocante a essas tecnologias e essa forma de se comunicar. Mas aí eu te pergunto, é só o governo que precisa ter essa comunicação fluida com os cidadãos? Ou os próprios cidadãos precisam ter uma comunicação fluida para com a sociedade? Aí eu pergunto para vocês, o que para vocês é importante? A comunicação governo-cidadão, a comunicação cidadão-cidadão ou a comunicação por parte de um tripé, governo, cidadão e elementos sociais, contextos sociais que a gente tem de evolução do nosso próprio direito. A gente sabe que a gente está diante de um tripé de estratégia de comunicação que é exatamente o seguinte exemplo. A gente não pode fazer um direito que apenas os juristas entendam, porque as pessoas, quem é cidadão que não tem acesso ao ambiente jurídico, precisa ter pelo menos uma noção fundamental do que está sendo dito naquela legislação. Eu garanto a vocês que muitas das vezes, eu até quando comecei a minha faculdade, eu lia determinados artigos na Constituição, no Código Civil, no Código Penal, no Código Comercial, que na minha época não era Código Empresarial, era Código Comercial. E tinham artigos que eu não sabia interpretar. Eu não sabia interpretar de jeito nenhum, que eu tinha que riscar aquilo que eu não sabia, procurar no dicionário jurídico, começar a elaborar na minha cabeça um entendimento mais claro a respeito daquilo, e eu, enquanto estudante do curso de Direito, imagine uma pessoa que nunca teve contato com o curso de Direito. É super difícil você entender o aspecto legislativo quando você não está dentro da carreira jurídica. Então, o Estado ele tem esse dever, o Estado, o município e também a União, todos os entes federados têm esse dever de pactuar uma comunicação clara, uma comunicação transparente para com os cidadãos, e esses cidadãos eles têm que ter a capacidade de propagar essa informação para com a sociedade, tá? Então, esses instrumentos de comunicação governamental, eles têm que atender ao interesse público. E como é que seria isso? A comunicação, ela tem o dever de prestar contas. A comunicação, ela tem o dever da transparência. A comunicação, ela tem o dever de gerar engajamento por parte da população. A comunicação, ela tem o dever de gerar ações políticas, econômicas e sociais. Vocês acham que a nossa comunicação institucional governamental, ela atende a esses requisitos? Respondendo. Com relação à comunicação, ela presta contas de maneira... Eu vou falar os 4 requisitos. Presta contas de maneira satisfatória? É transparente com o cidadão? Tem engajamento entre os representantes do governo e a população? As ações, elas são voltadas tanto para o ambiente político, quanto econômico, quanto social? Ser transparente. Alguém discorda de mais algum ponto desses que eu falei? Prestação de contas, transparência, engajamento para com a população e ações que versem não apenas sobre política, mas também sobre economia e também aspectos sociais. Políticas públicas. Discorda de todas? Por quê? Dá só um exemplo pra gente acompanhar teu raciocínio.
Isso, atender o interesse público através de prestação de contas. Isso mesmo. Trans, transparência zero e ausência de prestação de contas. Não sei se vocês sabem, mas olha só. Em relação a essa incorporação desse estado de calamidade pública ao estado do Ceará, o mais importante é perceber que a partir do momento que você instaura o estado de a incidência de calamidade pública, você abre um precedente para pactuar compras de ordem pública sem necessidade de licitação e também a partir do momento que você abre o precedente de que houveram mortes em razão dessa situação de calamidade pública, você pode permanecer com ela pelo período que você achar necessário. Ou seja, o lapso temporal para que haja o roubo, para que haja o furto, para que haja o desvio, ele se torna maior. Então, tem mais oportunidade da pessoa se aproveitar da coisa pública. Então, por abrir esse precedente de não necessitar da licitação, a gente acaba tendo ausência de transparência, ausência de prestação de contas, tá? E a população, ela não vai se engajar tão de perto com essa situação, porque o volume de compra é muito grande. Se vocês puderem perceber, toda semana tem essa notícia de compra de respiradores e materiais de EPI, né? Que é materiais de proteção individual para as pessoas que trabalham na área da saúde e que estão atuando na linha de frente. Então, às vezes, é uma ação de política social, mas que ela tem um viés corruptivo por debaixo daquilo. Tem um viés de consciência antropológica corruptiva que faz com que as pessoas não prestem contas e não sejam transparentes naquela prestação de conta em razão da situação de calamidade pública. Outro detalhe, pode falar. Uhum. É facultativo. Isso, vocês notam que esse princípio da transparência, ele está totalmente ligado com a prestação de contas, porque se não tem transparência, não tem prestação. Então, quando um cai, o outro já cai automaticamente. Aí a gente só fica com duas formas de atender o interesse público, que é o engajamento da população. Vocês acham que tem engajamento da população? Por exemplo, a Paloma pode entrar no portal para ver se o Tribunal de Contas, para ver se as pessoas postaram lá a prestação de contas e se utilizaram da transparência para poder mostrar para todo mundo que o respirador só custou 20 mil reais ao invés de custar 100. A gente não se engaja para cobrar, a gente não se engaja. A partir do momento que a gente não se engaja, o nosso dinheiro, ao invés de estar sendo utilizado para ações que sejam de políticas públicas, de ações econômicas e também de políticas sociais, como é o caso da saúde e da educação, a gente não tem como cobrar. Isso. Muito, foi muito interessante, gente, no semestre passado, quando teve o encontro científico da Fator, a Paloma apresentou um pôster sobre a questão da licitação. E eu me lembro muito bem que a pergunta central da Paloma era a seguinte: quem aqui sabe como é que acontece um processo licitatório, né? E ninguém levantou o braço no auditório. Até mesmo os estudantes do curso de Direito que estavam lá comigo, que era o dia da minha aula, e a gente foi para a apresentação do pôster da Paloma, e
até os próprios estudantes não sabiam falar de uma forma clara o que era esse processo licitatório. Então, assim, se a gente não sabe, se a gente não tem engajamento social, a gente não vai saber cobrar de maneira correta. É tanto que, quando a gente vai falar dos atores da comunicação efetivo, que é institucional por parte do governo, os maiores atores são os movimentos sociais que cobram do governo atitudes que sejam céleres em relação aos direitos das minorias, os grupos sociais que se transformam em movimentos sociais para poder cobrar de maneira efetiva, e o terceiro setor. Por que o terceiro setor? Porque ele é preocupado com a economia. Porque se não fosse, também não cobraria. Então, assim, a gente vê que a cobrança, ela parte pelos movimentos sociais, que são formados por grupos sociais, e pelo terceiro setor. Mas a gente, enquanto indivíduo, eu, por exemplo, já cheguei alguma vez em sala de aula e disse para a Paloma tá tendo uma licitação no município de Horizonte assim, 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 e eu tô achando que tá havendo uma fraude. Vamos se mobilizar para poder a gente cobrar uma resposta da gestão pública em relação àquela licitação, porque o nosso dinheiro está indo pelo ralo. Alguém aqui já chegou em sala de aula para algum amigo para falar em relação a isso? Nunca. Nunca. A gente tem uma comunicação institucional omissa. Até porque a gente tem formas de agir individual e coletivamente na nossa Constituição. A gente tem ação popular, a gente tem plebiscito, a gente tem referendo. Mas quando a gente se pergunta quantas vezes a gente participou, a gente não se recorda. Porque de fato a gente não... Oi. É, eu acho que é como muitos antropólogos, eles falam que a gente já tem uma consciência que é chamada de folklore, ou seja, aquilo é errado, mas de tanto todo mundo fazer, a gente já encara como certo. Não, todo mundo faz, então não vai ter problema. Tá muito próximo da questão da banalização do mal, né? A gente pega um mal pequenininho, vai banalizando, banalizando, quando a gente vai ver, se transforma num mal muito maior. E o mais interessante, a gente tem que ver que esse diálogo da gente para com o poder público é um diálogo que ele é governamental, ele é político e ele é social. Então, esse diálogo ele precisa ser eficiente, ele precisa ser eficaz e ele precisa ser efetivo. Às vezes, a gente quer até propor algo. Essa disciplina de projeto integrador de vocês, não é, e de comunicação de linguagem, ela é muito importante. Por quê? Porque a comunicação e a linguagem, ela te ensina como se comportar com palavras, com ações, com argumentos e com fundamentos. E também te ensina a falar. Porque se você sabe escrever de maneira adequada, você vai saber falar de maneira adequada. E o projeto integrador, ele te ensina a concatenar essas ideias e propor uma melhoria. É tanto que o mais interessante, gente, é que essas dimensões que eu falei para vocês, de diálogo eficiente, eficaz e efetivo, ele parte não só do cenário governamental, ou seja, o governo ele traz o fluxo de informações para a gente. E ele tenta fazer essa ponte do executivo com a sociedade. Mas, como a Paloma bem perguntou, professora, a gente sabe que o Tribunal de Contas, nesse período de excepcionalidade que a gente está vivendo, né, em razão do estado de calamidade pública, ele deixa facultativo a transparência em relação à questão da licitação. Então, observe que o fluxo de informações aí da comunicação, ele foi barrado. E o relacionamento entre o executivo e a sociedade, ele não chegou a acontecer. Por quê? Porque a informação de prestação de contas não chegou até a gente. Então, assim, através desse ambiente político, a gente deve, principalmente frente à nossa comunicação digital, a gente tem que sempre pensar a política como uma conquista de opinião pública e de atividades que se relacionam com o poder. Por quê? Porque através dela a gente vai permitir os nossos direitos individuais, os nossos direitos coletivos, o nosso direito à informação, o nosso direito à expressão e o diálogo efetivo em prol da participação. Então, assim, a gente tem ferramentas de participação, mas de fato a gente não participa.
A gente tem ferramentas de inclusão na comunicação democrática digital, né? A gente tem criação de aplicativos, a gente tem páginas oficiais do governo, dos municípios, da nossa própria cidade, a gente tem páginas oficiais da União, que muitas vezes a gente não deixa a nossa opinião e a nossa comunicação de maneira efetiva para que o fluxo de informações ele gere esse relacionamento entre executivo e sociedade e até o próprio poder público acabe traçando a nossa comunicação de uma maneira mais eficiente, porque muitas vezes o que é passado não é compreendido. Gente, um outro detalhe também muito bacana dessas estratégias de comunicação da democracia digital é que a nossa comunicação ela tem 3 elementos que são muito importantes. Tem um elemento público, tem um elemento político e tem um elemento das mídias comerciais. E a gente tem que saber diferenciar esses 3 elementos, porque nem tudo que a gente recebe do governo é informação institucional. Às vezes não é informação pública, às vezes é informação apenas política, às vezes é informação apenas comercial, portanto, marketing político, tá? E a gente precisa diferenciar. No caso da comunicação pública, ela se utiliza de canais e entidades de caráter público e ela sempre tem que ser inclusiva, social e horizontal. Eu queria saber aqui quem de vocês já entrou, por exemplo, vamos falar em termos de governo do estado, no site do governo do estado para tirar alguma dúvida. Quem? Do Detran. Detran e Cefaz. Só para imprimir as taxas. Pronto. A gente, porque assim, a gente só vai poder falar em termos de que se aquela comunicação pública ela é inclusiva, social e horizontal, se a gente teve acesso àquela informação. Se a gente nunca entrou, não tem como a gente julgar, é igual como a Hannah Arendt fala, não tem como a gente julgar um fato sem estar presente, né? Então, vamos aqui para a Paloma e para o Jairo. Quando vocês entraram, a comunicação, ela foi inclusiva? Ou seja, ela chega bacaninha para todo mundo? A comunicação, ela é social? Ou seja, todas as camadas da sociedade, elas vão compreender aquela comunicação? E a comunicação, ela é horizontal, ou seja, o que o governo fala chega até a gente sem nenhum ruído de comunicação? Não, gente. Essa eu respondo. Isso é humanamente impossível, tá? Por quê? Aí eu vou dizer um fenômeno que a gente tem da nossa comunicação atual, que é a questão da indignação seletiva. A gente hoje tem, dentro da nossa sociedade, aquele cidadão que é amplamente partidário. Então, tudo que o governo, que a situação falar, você que é a oposição não vai concordar e ainda vai colocar um obstáculo para que outras pessoas concordem. Mas isso não deve acontecer, porque a comunicação pública ela é para todos. Quem é eleito segundo o princípio democrático. Então, a partir do momento que a maioria votou, aquele governador é o governador de todos. Aquele prefeito é o prefeito de todos. Aquele presidente é o presidente de todos. Infelizmente. Mas a comunicação pública, ela tem que ser inclusiva, social e horizontal. Jairo, pode falar. Sei. Certo. Isso. Hoje em dia a gente vê mais o serviço de gráfica rápida, mas de lan house não mais.
Entendi. Aham. Isso mesmo. Outro detalhe, gente, que eu não sei se vocês observam, mas é o seguinte, o quanto a gente fica predisposto a ser bombardeado por comunicações digitais que vão apenas afetar o nosso relacionamento com a coisa pública. Ou seja, a questão das fake news, por exemplo. A questão da pós-verdade, por exemplo. A questão do discurso de ódio, por exemplo. Então, observe que dentro desses canais de comunicação da democracia digital, a gente tem aquilo que é público, aquilo que é privado e a gente tem também aquilo que mistura o público com o privado. Mas quando a gente tem a incidência desses ruídos de comunicação, é cada vez mais difícil que os canais das entidades de caráter público, eles cheguem de maneira eficiente para a gente, como inclusive social e horizontal. Vou dar um exemplo, que esse exemplo eu peguei de ontem. Eu estava dando uma olhada no meu IGTV, no Instagram, e aí um cara que estava fazendo uma crítica aos postos de saúde estarem fechados nos dias que foram decretados feriados antecipados no município de Fortaleza. Só que se vocês observarem, tá? No próprio regimento interno, né, que trata da nossa questão da saúde, como é que funcionam os postos de saúde e tudo, dizem que os postos de saúde, eles só vão funcionar, né, em dias úteis e eles não vão funcionar em dias, né, que sejam feriados e tal, e eles têm um horário reduzido, que não é o horário que cobre um hospital, por exemplo, de emergência, tá? E aí o cara tava propagando uma desinformação no IGTV, falando que em tempo de pandemia os postos de saúde estavam fechados, dizendo que o coronavírus tinha tirado folga no feriado, né, soltando uma piada. Muitas vezes isso acontece, de ser propagada uma informação com um recurso que é angariado por uma pessoa que não se inteirou sobre aquela informação, sobre aquele assunto, e acaba propagando para pessoas que também não sabiam sobre o assunto e que vão compartilhar aquela informação. E aí aquela desinformação, ela acaba virando, como consequência, uma pós-verdade. Então, observe como a nossa comunicação e a nossa linguagem na democracia digital, elas afetam muito a nossa forma de entendimento do que é particular e daquilo que é público, porque a gente não sabe se comunicar de maneira adequada e nem repassar aquelas informações a partir do momento que a gente não faz o mecanismo de checagem. Se você prestar atenção, essa comunicação que eu disse que é pública, que a gente tem os canais específicos das entidades de caráter público, ela tem que ser inclusiva, social e horizontal. A gente tem também aquela comunicação que ela faz parte do canal público, mas ela tem um viés político. Ou seja, o que é angariado nos períodos eleitorais e é repassado como informação pública. Ou seja, para demonstrar tudo aquilo que um determinado governante fez e está tentando uma reeleição. Então, observe que as informações de comunicação de caráter institucional, elas são muito deturpadas. A gente não sabe ao certo a maneira correta de chegar até as pessoas com essa informação. E também tem a questão de alavancar, né, através das mídias comerciais, informações que são de caráter público. Ou seja, tem algumas restrições que são industriais, que são de produção de notícia, que partem do terceiro setor, que afetam também a comunicação do governo, certo? Então, observem que tudo reverbera para que haja ruído de comunicação. Professora, a senhora está querendo chegar aonde? Eu estou querendo dizer que você, quando você for se comunicar perante um juiz, você tem que saber a melhor forma, a melhor estratégia de comunicação para evitar o maior número de ruído possível. O Estado, ele faz muito isso para com a população e ainda assim acontecem ruídos de comunicação. E outra coisa, o ruído de comunicação do Estado
ele não vai ser apenas horizontal, do Estado para o cidadão, mas ele pode acontecer também de maneira vertical, de um cidadão para o resto da sociedade. Uma pessoa propagar uma informação que ela esteja cheia de elementos falsos dentro daquela comunicação. Então, vocês têm que observar que a comunicação pública, você precisa entender que quanto mais efetiva ela é, mais ela vai fortalecer o processo democrático. Ou seja, a gente tem que ter um canal aberto para com o governo tem que ter um canal aberto para com o cidadão. Mas como a gente bem falou aqui, no campo prático é muito difícil. No campo prático é muito difícil. Outro detalhe interessante que eu também ia trazer como exemplo para vocês, quando a gente vai tirar passaporte e quando a gente vai renovar o passaporte e quando a gente vai necessitar solicitar um visto de algum país que você precise ir. Alguém aqui já teve acesso a essas três atividades? Ou tirar o passaporte, ou renovar, ou pedir visto? Carol, a Kézia já me pediu para eu agora levar ela na minha mala, não foi, Kézia? Gente, é o seguinte, eu vou deixar a minha experiência para vocês verem como isso não parte só pelo governo, isso não parte só da população, mas parte de muitos órgãos. Quando você entra para solicitar seu passaporte, o que é que você entende? Se eu estou solicitando meu passaporte da primeira vez, eu vou precisar responder um catatal de coisas, que é como se fosse uma entrevista virtual. E naquela entrevista virtual, ali eu já gero a GRU para pagar as taxas, tudo bem direitinho e tal, e eu já agendo a minha ida até a Polícia Federal para poder, nessa ida, eu comprovar todas as documentações que ele solicitou e aí dar início ao processo de confecção do meu passaporte. Aí vamos lá, passaporte venceu. O que é que você pensa? Não, todas as minhas informações, elas já estão lá. Eu vou apenas pedir a renovação. Não, você vai pedir a emissão de um novo passaporte. Vai ter um novo número, vai ter tudo novo de novo. Aquele passado não serve. E eu nunca compreendi isso. E o site nunca me deixou claro o porquê disso, que eu tenho que passar por todo aquele processo de novo, tá? E no caso do visto, cada país, por questão de soberania, ele vai exigir documentos específicos e vai exigir condutas específicas. No caso dos Estados Unidos, você tem que ir para uma embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil que tenha, né, a emissão do visto. No caso, eu fui para Recife porque era mais perto e eu queria ir rápido e voltar rápido. Eu fui para Recife. Mas quem mora mais perto do Rio vai para o Rio, quem mora mais perto de São Paulo vai para São Paulo, quem mora mais perto de Brasília vai para Brasília. Mas aqui em Fortaleza não tem. Em Recife tem, mas aqui em Fortaleza não tem. Então acaba não sendo algo que a gente diz, aquela comunicação, ela chega pra gente de uma maneira que não é fluida e ela também não vai ser horizontalizada, porque eu não vou ter acesso a tirar o meu visto no local onde eu resido, no local onde eu moro, no estado de onde eu faço parte. Eu vou ter que sair daqui para um outro ponto. Professora, isso aí, a Polícia Federal do Brasil, ela pode modificar? Não, porque isso é uma questão de soberania internacional. Só os Estados Unidos podem mudar isso. Os Estados Unidos, eles vão abrir, por exemplo, uma emissão de visto aqui no Ceará se eles tiverem a necessidade de virem que vale a pena abrir um aqui no Ceará. Antigamente, a gente só tinha Rio e São Paulo, tinha que ir para Rio e São Paulo. Aí abriu Brasília, depois abriu Recife. Mas só para vocês verem que não importa se é o Detran, não importa se outras fontes que a gente precisa de acesso à informação, se é a Polícia Federal, tudo é muito confuso em razão da estratégia de comunicação digital que é utilizada. Então, vocês como operadores do direito, vocês precisam pensar na forma como vocês vão se comunicar. Porque é uma comunicação que vai chegar até o juiz, que vai chegar até a promotoria, que vai chegar até o Ministério Público, que vai chegar até uma outra parte, que é o advogado, que você vai estar com a ação enquanto autoria, alguém vai estar com a ação enquanto réu, e vai chegar
nos ouvidos de muita gente que vai precisar compreender aquilo que você está levando enquanto mensagem comunicativa. E hoje, a gente já tem grande parte, né, dos processos sendo transformados em medidas eletrônicas, audiências acontecendo por videoconferência, não é? E a gente tem o WhatsApp, como a gente falou na aula passada, virando meio de prova, e a gente viu também os requisitos para que, se você quisesse utilizar o seu WhatsApp como meio de prova, a forma como você deveria se comunicar no seu WhatsApp para que ele valesse como meio de prova. Vocês lembram disso na aula que a gente estudou? E o mais importante é que esse engajamento entre executivo e população, ele deixa muito claro que nós, todos nós que fazemos parte da comunidade, a gente é sujeito de direitos e deveres. Ou seja, nós podemos produzir informação na comunicação democrática digital de qualidade e que não gerem prejuízos à sociedade. Professora, como a gente faz isso? Além de se informar através de leis, de regulamentos, de instruções do serviço público, a gente também precisa esclarecer a atuação dos poderes, não é? É tanto que quando a gente começou a aula de hoje, a gente falou da questão da competência privativa, não é? A gente falou da competência privativa, é um assunto de ordem constitucional, mas a gente falou aqui que muitas pessoas não entendem o porquê que o Sindicato dos Cabeleireiros e dos Barbeiros conseguiu uma liminar para que pudesse trabalhar, mas em contrapartida, o ministro Fux derrubou a liminar e aí não pôde abrir, e agora só vai ter a retomada do serviço a partir de 1º de junho. As pessoas não entendem. Ave Maria, como é que pode? Se uma coisa macro da União foi derrubada por algo que é estadual. E a gente viu que existe, né, a questão da competência. E o mais interessante, gente, é que na aula passada a gente falou sobre a questão da comunicação por meio da liberdade de expressão, né? E aí a gente viu uma colisão de direitos fundamentais, não é? Que davam origem ao crime de racismo. Quando eu finalizar esse tema da aula de hoje, eu vou abrir o debate para a gente falar da nossa atividade, que vale meio ponto, que eu passei na aula passada, que eu pedi para vocês procurarem outros exemplos de direitos que se colidiam com a questão da liberdade de expressão. A Aline até me procurou que ela tinha um exemplo que ela estava em dúvida se ia valer ou não. Mais tarde ela vai falar aqui para vocês. Mas só para vocês perceberem como é difícil você manter a ordem nessa comunicação democrática digital. Foi a Aline, não, foi a Larissa? Foi a Larissa. É porque a Larissa, não, o WhatsApp dela aparece um monte de bonequinho, né, Larissa? É, então foi tu mesmo. Aí, gente, esse novo modelo de gestão da comunicação pública, quanto mais democrático for a administração, mais eficiente será o modelo de gestão. Então, assim, a participação social é muito importante. A participação social na produção e na colaboração das políticas públicas. Por que existe essa disciplina de projeto integrador? Vocês estão entendendo que a partir do que a gente aprende com comunicação e com linguagem, a escrever e a falar de maneira adequada no ambiente jurídico, a gente traz isso para dentro do projeto integrador e que o projeto integrador ele está gerando uma consciência de política pública para o município de Horizonte. E isso é uma forma de estratégia de comunicação na democracia digital, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque você efetivar, você legitimar as políticas escolhidas, você diminuir a resistência da população, porque quem criou essa política não foi o município de Horizonte. Quem criou essa política foram os alunos da Faculdade Tecnológica de Horizonte. E ela vai ser implantada no município de Horizonte. Então, assim, já gera uma identidade por parte da população no agir comunicacional, que é o quê? Olha, as pessoas, né, que são parte da população, assim como eu, estão tendo ideias para melhorar uma determinada condição social no nosso município. Então, que bom se a gente puder fazer a nossa parte e ajudar essas pessoas. Eu não sei se vocês perceberam, mas num primeiro momento na quarentena, a gente teve um momento de individualização do sentimento de isolamento, que era o quê? Não, usar máscara é besteira,
lavar a mão e passar álcool em gel é besteira, manter o isolamento de 1,5 m com as pessoas que eu tô convivendo é besteira, isso e aquilo. A partir do momento que os casos de coronavírus foram chegando até próximo das nossas residências, o nosso farolzinho acendeu e a gente pensou melhor nas medidas de prevenção. Não é verdade? Eu garanto a vocês que no começo eu fiquei um pouco apavorada porque a gente não sabia qual era o inimigo que a gente estava combatendo. E em contrapartida, o governo e o Conselho de Medicina também não tinham informações precisas a respeito de quem a gente estava combatendo. Então a gente fica meio que sem ter para quem procurar auxílio. E eu não sei se vocês sentiram também, mas chegou um determinado ponto que a gente pensou assim, e agora? Eu tô ficando em casa, minha mãe tá ficando em casa, você tá ficando em casa, e os casos estão aumentando exponencialmente. Só que a gente não procura informação científica para isso, para perceber que é um vírus que cresce numa situação exponencial, ou seja, praticamente triplicam os casos de um dia para o outro. Então, essa é a dinâmica do vírus. A gente não se informa e acaba trazendo desinformação para o nosso discurso. Dentro das vertentes da comunicação pública, um dos pilares é você tornar comum a informação e fazer com que aquela informação ela circule entre aquelas pessoas que podem se beneficiar da informação de maneira atraente e acessível. Aí eu pergunto para vocês acreditam que o governo ele foi capaz de tornar comum a informação e fazer ela circular entre nós, entre a gente da sociedade, ou vocês se sentiram meio que em pânico? Como foi que vocês se sentiram? Como foi o agir comunicativo do governo frente a essa pandemia? O que vocês acham? O início. Entendi. E outro detalhe, se a gente for pensar, a gente tem dispositivos e a gente tem canais institucionais do governo que são dedicados a fomentar esse debate. A gente tem, por exemplo, a gente sabe que hoje, com a questão da comunicação e democracia digital, a gente tem, por exemplo, governantes fazendo live e expondo para a população qual é a real situação. A gente tem secretários de saúde trazendo planos de medida baseados em informações que a medicina traz, né? E estudos que a medicina traz e que a economia também aponta. E a gente precisa trazer também para o centro do debate a participação dos cidadãos, para que eles vejam a sua contribuição e que a sua contribuição ela pode ser incorporada à coisa pública. Vamos dar um exemplo. Eu não sei se vocês veem na live do Camilo, eu sempre observo, porque eu presto muita atenção no agir comunicativo da população, na forma como a população se comunica. Eu não sei se vocês percebem, tem gente que diz assim, Camilo, manda fiscalização aqui pro bairro tal, as pessoas estão na rua jogando baralho. Vocês já viram isso? Ou então, Camilo, manda fiscalização aqui não sei pra onde, porque tá assim, assim, assim. Camilo, faz isso, tal, tal, tal. Isso é uma forma de demonstrar que a comunicação digital, além de ser democrática, ela faz com que você perceba que você pode ter uma contribuição incorporada à coisa pública, né? É como a Paloma disse, professora, o que eu fico triste dessas situações de dispensa de licitação é porque o poder da transparência, ele é facultado. Olha só a informação que a Paloma trouxe pra gente. E essa informação, quando eu perguntei, gente, vocês sabiam disso? Maior galera aqui na sala de aula falou que não sabia, que a transparência, o princípio da transparência, nesse sentido, ele era facultado. Então, observe, essa situação de faculdade do princípio da transparência gera ainda mais corrupção, se a gente for perceber. E a gente colocou isso. Então, assim, quando a gente pensa na comunicação digital, a gente tem que pensar na questão da pluralidade de informações. A gente sabe que a gente tem que aderir ao maior número de informação possível, mas sabendo ponderar aquilo que é desinformação, daquilo que é informação. A igualdade participativa,
Você não pode apenas pensar que o que você diz é correto, você tem que ver a opinião de outras pessoas, não é? Porque sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você. Você não é o dono de tudo. Você não é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Você não é o jurista renomado. Não é. Sempre tem alguém que sabe mais do que você. Além da igualdade participativa, a autonomia em prol do bem comum, ou seja, a autonomia da professora Júlia dizer uma informação em sala de aula e perguntar, gente, quem sabia? Gente, me deem um exemplo para poder a gente sempre aglomerar mais informações para a criação da questão do capital social, que é muito importante dentro da comunicação digital. O capital social, quem aqui sabe o que é capital social dentro da comunicação digital? Meu povo, vamos falar, viu? O Neudes tá aí só... O Neudes, o que é que tu tá comendo aí, Neudes? Tá comendo farofa, é? Tu tá jantando, é, Neudes? Oferece, bicho. Ele com o microfone desligado, como é que pode falar? Meu jovem, você... Olha, você não deu boa noite, o Levi não deu boa noite, a galera toda deu, Jairo deu, a Diene deu, Paloma deu, Kégia deu, Larissa deu, Aline deu, todo mundo. Mas vai dar certo, vai ficar cada vez mais produtiva, porque cada aula tá melhorando mais. Ora não. Ó, a Isabela não entrou hoje, mas a dívida da feijoada continua, né, Paloma? Meu povo, olha só, a relação do capital social dentro da comunicação digital. O capital social, ele nasce de relacionamentos cooperativos que são capazes de estimular os nossos direitos de cidadania. Ou seja, quando a Paloma joga uma informação aqui a respeito do processo licitatório, o Jairo responde à informação, o Neudson pergunta, a Larissa joga outra pergunta em cima, a gente está diante de uma adesão ao capital social, que seria o quê? O nosso capital social é aquilo que a gente fomenta de informação para que a gente tenha mais eficiência na gestão. E essa eficiência, ela vai gerar também uma adesão maior às leis, aos regulamentos e a tudo que o Estado se predispõe a colocar dentro da nossa realidade social. O capital social, portanto, ele se preocupa tanto com a questão econômica quanto com o bem-estar social. Ou seja, é o elemento ponderativo entre a economia e o bem-estar de toda uma sociedade. É você pensar em relação à crise que acontece pelo coronavírus, o que é essencial nesse momento? Tentar salvar o maior número de vidas possíveis ou a retomada econômica? Então, a gente já salvou o maior número de vidas possíveis, agora retomada econômica gradual para ver se há possibilidade de retrocesso da circulação do vírus, em havendo a retomada vai ser mais ampliada de uma maneira mais geral. Então, esses espaços de negociação social, desses agentes sociais, se vocês forem perceber, o capital social dessa crise pandêmica, ele foi disseminado na rede social, se vocês forem perceber, pelo Instagram. Porque tudo a gente acompanhava mais pelo Instagram do que pelos noticiários. Eu não sei vocês, mas o sentimento que eu tinha quando eu ia assistir jornal, eu ficava sufocada, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, era só notícia ruim. E quando a gente recebe, por exemplo, um boletim da CESA, da Secretaria de Saúde, a gente vê que tiveram recuperados, tem pessoas em tratamentos. Claro, tem pessoas que morrem, mas tem pessoas que estão se tratando e que se recuperam. Você recebe a informação e tem ali um relacionamento cooperativo, ou seja, que estimula o fortalecimento do direito de cidadania. O direito à saúde é um direito de cidadania. Então, a gente tem ali o fortalecimento daquele direito de... Não, ó, eu sei que as pessoas estão pegando, eu sei que as pessoas estão se hospitalizando, mas eu sei que também tem gente que fica boa. Então, é uma forma de você pensar eficientemente a questão da gestão.
O mais interessante disso tudo, gente, é que a comunicação na era digital, institucionalmente, né, falando por parte do governo, do município, da União, a gente tem uma comunicação que ela tem que ser pautada na questão da publicidade, da transparência, da inclusão, da horizontalização e da igual oportunidade de participação. Se o Neudson tem o direito de deixar um comentário numa postagem do governo, eu também tenho o mesmo direito de deixar um comentário ou de comentar em cima do comentário do Neudson. Isso aí é que vai gerar o capital social, que é o quê? Acessibilidade, participação, negociação, porque ali a gente tem, né, pessoas que trabalham dentro do marketing digital do governo, avaliando a questão da acessibilidade dos comentários, da participação dos comentários, qual comentário que impactou mais, da possibilidade de negociação. Para dar um exemplo que fique mais ilustrativo, um exemplo bem esdrúxulo, mas que fique bem participativo aqui pra gente, vocês viram a situação da menina que pediu para abrir a Casa Pio porque a única sandália que ela tinha quebrou? Vocês viram isso? Na live do Camilo? Viram? Isso, o que aconteceu? A partir daquele capital social, de gerar ali um capital social, uma empresa, não é, que tem um capital social privado, que faz parte, a empresa faz parte do Estado? Faz, porque gera a economia do Estado. Então, ela chegou, se aproveitou daquela oportunidade, fez uma negociação com a cliente e deixou sandálias, né, mandou deixar um delivery de sandálias para a cliente. Então, assim, isso é uma tomada de decisão que vem do marketing digital. Do mesmo modo que isso serve para empresas, isso serve também para a comunicação institucional por parte do governo, do município e também da União. Aqui a gente pode dizer que a gente não deve confundir comunicação de interesse público com propaganda de governo. Propaganda de governo é uma coisa que a gente não tem como se incluir dentro daquele padrão comunicativo. Mas a comunicação de interesse público, ou seja, uma crise de coronavírus, uma pandemia de coronavírus, a gente tem como se incluir naquele processo. Por quê? Porque a partir da nossa inclusão vai gerar o capital social necessário para que haja a participação de mais pessoas naquele evento. E a partir da participação de mais pessoas, mais informação, mais acessibilidade e mais negociação na tomada de decisões em prol do direito à saúde, que é um direito de todos. Então, se vocês perceberem, a característica da comunicação institucional pública, ela é o quê? Ela tem que ser uma comunicação com antecedentes relevantes, ou seja, o direito à saúde é o antecedente da questão da pandemia. Ela tem que ter um diagnóstico de execução. Isso que foi tomado por parte do governo. Aqui, gente, deixando muito claro que eu não estou me colocando pró-governo ou contra-governo, mas eu estou falando em questão de comunicação. Estou falando de comunicação, não estou falando de PT, não estou falando de PSDB, não estou falando de Bolsonaro, de Camilo, de nada. Estou falando da questão da comunicação digital institucional, tá? Essa comunicação, ela tem que ter um diagnóstico de execução, ou seja, momento de implantação do lockdown, momento de retomada das atividades, momento... Então, assim, os objetivos, as metas e os recursos, eles precisam ser muito claros e planejados. Por quê? Porque as ações atuais, elas vão impactar no futuro. Se por um acaso essa retomada do comércio gerar no crescimento e na nova ascensão da curva de infectados, vai ter que retroagir de novo. Então, assim, essa eficiência, essa eficácia e esse impacto de efetividade, ele tem um custo, ele tem uma satisfação, ou seja, determinados setores econômicos da nossa sociedade ficaram com raiva porque só vão abrir na terceira etapa de retomada. Mas essa satisfação, ela nunca vai ser 100%, tá? O que o governo quer gerar aqui, né, é pelo menos ter um plano para caso a incidência volte a ter um pico, ele ter como retroceder de uma maneira mais célere e não depois de tudo estar aberto, entendem? Então, assim, a comunicação e a linguagem digital, vocês notem que elas expandem a nossa concepção de cidadania. Isso é muito importante, tá? Gente, olha só, eu quero ver com vocês agora sobre a nossa atividade que foi passada, que ela vale 0,5
para a nossa P2, que ela foi passada na aula passada, que é uma atividade oral, é uma atividade de sustentação oral. Na aula passada, a gente falou da questão da liberdade de expressão. E eu disse para vocês, gente, na próxima aula, eu vou querer casos em que houve a colisão da liberdade de expressão com algum outro tipo de direito fundamental. Aí a pessoa que me procurou para tirar dúvidas dessa atividade foi a Larissa. Então a gente pode começar pela Larissa, e quem também fez a atividade para angariar o meio ponto, em seguida a gente vai retomando, as outras pessoas também podem debater sobre essa colisão, tá? E quando terminar, eu vou dar os nossos avisos em relação a P2, tá certo? Vamos lá. Larissa? Mande brasa, minha jovem.